Olá, Cacoalcast, olá, Rondônia. Nós estamos ao vivo mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Todas as terças-feiras. É o nosso horário, o nosso convite com você e também a nossa responsabilidade em trazer sempre um bate-papo que vai te ajudar em qualquer momento da sua vida. Hoje, no nosso podcast, no Cacoalcast, nós recebemos ele, José Cassiano Góes. Conhece? O estado de Rondônia conhece, né? O deputado Cássio Góes, deputado estadual Cássio Góes, ele está com a gente aqui. Mas antes eu quero reforçar o convite para você entrar nas redes sociais, acessar @Cacoalcast, @Cacoalclips, que é os shotzinhos, né, os cortes para você publicar, para você enviar para os seus amigos, até mesmo compartilhar nos seus histories das suas redes sociais. Então isso é muito legal. E de qualquer lugar do Brasil e do mundo você consegue nos assistir, tá certo? É só você digitar Cacoalcast que vai aparecer e aí você já vai poder ficar totalmente informado com nossas entrevistas exclusivas. Volto a lembrar, estamos ao vivo, deputado, para mais de 18 sites no estado de Rondônia. Nós somos a maior rede de site independente do estado de Rondônia. Seja bem-vindo no Cacoalcast. Muito obrigado, Cadu, todos que estão nos assistindo ao vivo nesse momento. Uma alegria muito grande poder falar com vocês através das redes sociais. Acredito que hoje o canal de comunicação mais acessível que qualquer pessoa, qualquer cidadão possa ter, porque é o seu aparelho de celular em que a gente bate um papo e faz a interação. E para isso, nós estamos aqui. Deputado, um nosso bate-papo bem formal. Eu começo perguntando para o deputado como que era. O deputado é cacoalense. Cacoalense. Né? Cacoalense, nascido em Cacoal e já é formado em Direito. Exato. Né? Como que foi a juventude do deputado Cássio Góes, né? Do jovem Cássio Góes aqui em Cacoal? O deputado Cássio, ele nascido aqui. Nós nascemos no antigo materno, no antigo Menino Jesus, em que funcionou a Energisa por muito tempo aqui. Muita gente me faz essa pergunta, eu tive a oportunidade já de falar por diversas vezes. É um hospital que já não existe mais, mas que tem história com essa cidade. O prédio existe, né? Hoje funciona uma unidade de outro hospital, que é o Samar, aqui em Cacoal. E a nossa trajetória se deu toda aqui. Eu estudei na escola Daniel Berg, da 5ª série até o 3º ano. E tive uma passagem de 1990, eu sou nascido em 89, meus pais adquiriram terrenos em Alvorada do Oeste. Nós estávamos conversando aqui sobre a 429, e nós moramos em Alvorada do Oeste por 10 anos, de 90 até 99. Então eu tenho um carinho muito grande pelas ruas de Alvorada do Oeste, pelo prezinho que a gente fez na Escola Branca de Neve, e até brinquei com o prefeito Vanderlei esses dias. Eu falei, sempre que eu puder, eu vou investir em Alvorada, porque é a cidade em que eu vivi a minha primeira infância, que foi até os 10 anos de idade. E depois a gente retorna para Cacoal. Meu pai sempre foi do comércio, sempre envolvido ali no ramo de negócios de veículos, e aquilo brilhou meus olhos. Meu pai sempre brincava, falava assim, vai lá, Cássio, olha aquele carro. Eu tinha 13, 14 anos, falava, se você vê que está a primeira, o pessoal fala desse jeito assim, né? Se o carro for primeira, pai compra aqui e negocia, porque trabalhava com revenda, né? Entendi. E aí eu fui aprendendo, meu pai me colocava nessa linha de frente, eu falava, voltava, falava, pai, pode negociar o carro, que o carro é bom, está bem conservado. E aí fui pegando esse carinho para o carro e conciliei o meu comércio, os meus estudos, sempre envolvido com o carro e também de forma indireta com a política, porque quando você lida com pessoas, seja no comércio, seja no dia a dia, você acaba fazendo política de forma indireta, porque você tem que ser educado e você tem que apresentar um resultado. Deputado, votação histórica em Cacoal, 17.753 votos. É verdade. O que o deputado tem para falar? O deputado esperava essa expressividade para o seu nome? Olha, Cadu, a gente estava falando da nossa ligação com a cidade. O que me fez me tornar popular? É justamente o veículo, mas eu não fazia a venda do veículo, eu tramitava os documentos das pessoas. O nosso escritório ele funciona até hoje no mesmo local. Nós abrimos o nosso escritório no ano de 2010, em Cacoal, e nós estamos no ano de 2023. 13 anos de escritório funcionando no mesmo lugar. As pessoas vinham pagar os seus documentos, me viam jovens, com 21 para 22 anos, eu abri o meu comércio, mas me davam o voto de confiança, que era deixar o valor do imposto para que eu pudesse recolher as taxas e entregar o documento para ele uma semana, 10 dias depois, que era o prazo que na época era necessário. E eu acredito que isso foi me dando muita credibilidade
até pelo histórico positivo da família, né? Nós somos de família tradicional aqui na cidade. Eu sempre disse para eles que eu vou honrar o nome deles até o final da minha carreira política, ou o final dos meus dias, porque isso é uma questão de cultura. E a popularidade do comércio, unido ao que a gente aprendeu na vida escolar, com a formação em direito e com... Eu sempre digo que política você tem um feeling para ela, você tem um tato. Eu acredito que eu nasci político, porque na escola eu participava da liderança da sala de aula. Nas formaturas eu estava envolvido nas confusão. Gostava de ser tesoureiro. Então, assim, eu não me esquivava das responsabilidades. Desde os meus 15 anos, eu assumia compromissos. E com perfis de liderança. E aí, aos 25 para os 26 anos, com 5 anos de comércio, de serviço prestado para Cacoal, surge o final da faculdade, em 2015, que é quando eu me formo, de 2010 a 2015, e no ano de 16 vem a primeira eleição, né? A intenção era ter feito como a maioria dos políticos fazem, iniciado pela Câmara de Vereadores. Eu sempre brinco com os vereadores, eu tive muita vontade de ter sido vereador. Nosso próprio prefeito foi vereador por 4 anos nessa cidade, mas Deus me oportunizou um caminho diferente, que foi ser direto candidato a vice-prefeito em 2016, pelo vínculo que eu disse do comércio. Na época, o prefeito sai da política, é muito combativo, muito atuante como vereador, sendo o vereador mais cotado para se reeleger na época, abre mão de uma reeleição e vem candidato a prefeito. Mas ele tinha uma proposta de trazer um novo, na época era um novo caminho, a nossa proposta de trabalho. E eu vinha do comércio, com um novo perfil de comércio, sendo jovem também. Então, nós fizemos a apresentação para a cidade de 2 jovens, na época com 25 para 26 anos e o prefeito com 27 para 28, 2 anos nós temos diferença. E nós fomos muito bem votados, né? 12.870 votos. E o pessoal falava, os candidatos mirins, porque nós éramos muito jovens, disputando com pessoas de mais idades, né? Com mais experiência política. As pessoas falavam, esses meninos aí vão ter uns 4.000 votos. Eles vão estrear. Não acreditava no potencial dos jovens. Não acreditava. Porque até então, antigamente, para ser político, tinha que ter uma certa idade, tinha que ter um certo poder aquisitivo muito forte. E vocês, jovens, demais. Demais. De 2010 para 2015, 2016, você já estava formado. Formado. Tem alguém na sua família que já era da vida pública? Não, o que aconteceu? Porque assim, você podia ter dado continuidade. De advocacia. E por que você deixou essa advocacia? Qual foi esse detalhe, esse feeling? Foi esse feeling político, da vontade de... Mas aí é que eu quero te falar. Eu sempre quis... nos meus 15 anos, participei de um concurso na escola. Era da proposta da então vereadora Lourdes Kemper. Ela levou os alunos para a Câmara de Vereadores. Olha como é que é importante isso. Hoje eu recebo os alunos no meu escritório, recebi na prefeitura quando era vice-prefeito, porque dá resultado, né? Quando você vai conhecer o ambiente de trabalho de um político, você muda todo o seu pensamento em relação ao que é um político. E quando eu vi a proposta da Lourdes Kemp na época para participar de um concurso de redação para falar sobre o Legislativo Municipal, eu fui a fundo no Estatuto da Câmara, eu fui descobrir quantos vereadores tinham numa Câmara, qual que era o papel do presidente. Isso foi no ano de 2005, eu tinha 14 para 15 anos. Resultado da minha dedicação. Na época foram 1.000 redações, disputando essa única vaga, que era uma viagem para Brasília, o prêmio, e eu queria muito conhecer Brasília. E eu venci o concurso de redação. Depois de 6 meses, depois de ler todas as 1.000 redações, eles chegaram na escola, já era no final do ano, e falaram, olha, o aluno José Cassiano foi o vencedor da redação do Poder Legislativo Municipal. Você foi para Brasília? Eu fui para Brasília. E qual foi a experiência? Foi maravilhosa, porque eu não conhecia Brasília. Eu conheci Brasília através do mérito do concurso que eu participei. É por isso que a gente tem um semelhante hoje na Prefeitura de Cacoal, no município, que é o Dia das Crianças. E fui acompanhado de uma vereadora de Cacoal, que era a Lourdes Kemper na época, e quem patrocinou na época o concurso foi o deputado federal Nilton Capixaba. Então, assim, era vinculado à cidade de Cacoal. O Nilton já tinha a sua experiência, já tinha a sua contribuição com Cacoal. Eu vi que ele ia deixar o seu legado e uma hora ele ia deixar de ser político, do mesmo jeito que a Lourdes Kemper, né? Já eram todos senhores. E aí eu falei, eu preciso assumir
as responsabilidades da minha cidade. Na hora certa eu preciso fazer isso. Mas como é que você se torna um político com credibilidade? Quando você tem serviço prestado na cidade, que é o meu comércio que eu sempre tive. Quando você, se você for casado, constitui uma família e essa família se torna referência junto do seu trabalho, junto com você. E também você tem que ter disponibilidade para a política. Você tem que ter uma dedicação integral. E desde o dia que eu me filiei no ano de 2014, desde o dia que eu me filiei no primeiro partido até hoje, eu tenho dado total respeito e atenção para a política da nossa região.